Mas veja, essas crianças são lindas, não são? A gente poderia dizer quais características dessas crianças? Além de lindas. Bonitas. O que mais? Inocentes, inocentes. Tá, o Vitinho não tá lá não, né? Inocentes. O que mais? É o momento de você participar. Depois eu vou começar a falar, não vou deixar mais ninguém falar, hein? O que mais? João Neto, o que você acha dessas crianças? Tudo o quê? Tudo 10. Se fosse bom era 100, né? Então tá. Cadê o... Quem mais? O que você acha dessas crianças? São bonitinhas? Só bonitinhas, lindinhas, fofinhas, cheirosinhas, vontade de morder? Saudáveis, felizes. O que mais? Precisa de Jesus, ótimo. Pecadoras, né? Acho que é isso que o Mel está querendo dizer. Agora pense bem. A gente vai tratar um texto hoje que diz que para ingressarmos ou recebermos o reino de Deus, tem que ser igual a elas. Agora eu fico pensando, né? O que o Senhor Jesus queria dizer? O que ele quer mostrar? Qual característica dessas crianças que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Você já parou para pensar? Ser fofinho? Se for ser fofinho, eu estou bem. Né? É o quê? O que vocês acham quando vocês leem o texto? E aí eu peço que vocês abram lá em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Olha só, está escrito assim: alguns traziam as crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Olha esses discípulos como eles eram maus, né? Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. É o versículo 15. Digo-lhes a verdade, isso é para pôr peso, né? Quando ele fala assim, digo-lhes a verdade, ou verdade, em verdade eu vos digo, diz assim: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs as mãos e as abençoou. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso, gente? Não é agora não, né? Então, hoje, nós veremos esse texto, e ele é muito rico e muito interessante. E talvez, é só talvez, a gente vai perceber que temos compreendido algumas coisas que o texto não diz. E esquecemos algo bem interessante sobre esse texto. E aí aqueles que estão anotando, estou apontando lá, hein, Mel, aqui, ó. Não... Aí, apertei o botão errado, viu? Aperta aí para mim, aí. Então, essa pilha aqui não é de Deus, não. Então, olha lá. Quem entrará no reino de Deus? É o tema, você pode perguntar. E nós temos como propósito, qual? O reino de Deus é habitado, só mora lá, olha só que legal, por aqueles que reconhecem a sua insignificância e dependência da graça de Deus. Se você não se sente insignificante, se você não entende a sua dependência, não tem como entrar no reino do Senhor. Agora, vamos ver se aparece bonitinho. Isso. Esse texto não pode fugir ao contexto, porque muitas vezes, quando um texto retirado do contexto, vira pretexto, exatamente. Então temos que entender o que está acontecendo aqui. Nós temos aqui Jesus Cristo ensinando quem? Só lembrar um pouquinho antes. Ele falou
ele estava falando com as pessoas, chegaram os fariseus, o que você acha que Moisés falou sobre você, a carta de repúdio, lembra? Daí a gente tratou o divórcio, daí depois eles chegam na casa, e aí os discípulos, Senhor, o que o senhor quer dizer com isso? E aí ele explica, né? E então nós temos um cenário construído onde Jesus está ensinando quem? Os discípulos. É óbvio que aqui parece que é um lugar aberto, até porque as crianças vão chegar, mas o foco é o ensino aos discípulos. Lógico que nós vamos entender um pouco as características das crianças, mas o foco é quem? Os discípulos. O ensino é para os discípulos. E vocês devem estar acompanhando que tudo o que foi acontecendo, a multiplicação dos pães, serviu para quê? Não, gente, vamos lá. Serviu para quê? Ensinar os discípulos. É lógico que ensina sobre Jesus, apresenta Jesus, mostra que ele é o Messias, mostra a sua autoridade, o seu poder, mas ele está ensinando os discípulos. E Marcos vai escrever pensando num público que é provavelmente romano, ou seja, mas agora não é os discípulos. Não, agora somos nós. Mas Jesus, na ocasião, ele está ensinando os discípulos e fica registrado, Marcos registra, para ensinar a nós hoje. Tudo bem? Então, quando nós estamos olhando aqui, pense, é um ensinamento profundo. Não é uma coisinha simples ou boba, mas é algo profundo que Jesus está ensinando para os seus discípulos. E vale lembrar que toda vez que Jesus estava expondo ou trazendo os seus ensinos de forma pública, ainda que seja para os discípulos, tinha muitas pessoas aprendendo. E aqueles que gostariam de fazer o quê com Jesus? Dar um abraço, convidar para ir comer uma pizza em casa. Mas existia a turma da oposição. Né? Existia ali os fariseus, os mestres da lei, que estavam sempre buscando, de alguma forma, incriminar Jesus. E vale lembrar que, na última mensagem, nós mostramos a estratégia deles de perguntar, mas Moisés, lembram? E eles estavam numa região onde nós tínhamos Herodes. Herodes ali que mandou prender João Batista, e a gente sabe o que aconteceu com João Batista. Então, tinha ali uma armadilha preparada para Jesus, dependendo da sua resposta. Então, nós temos aqui um cenário onde, toda vez que Jesus está aberto, ele está aberto ao público, o que acontece? Ele está num lugar perigoso. Ele está, muitas vezes, num campo hostil. Porque tem aqueles que o buscam, por vários fatores, vários motivos, mas existem também aqueles que querem, de alguma forma, incriminar Jesus ou desmascarar Jesus. Agora, nós, se fôssemos discípulos de Jesus, conscientes e cientes disso, o que nós faríamos? De certa forma, seríamos uma guarda do Senhor Jesus. Os discípulos estavam ali como que pensando em proteger Jesus muitas vezes ali no cuidado. Então, podemos dizer que os discípulos cientes desse cenário, quando estavam em público, eles buscavam um tipo, entre aspas, de proteção para o seu mestre. E entre esses cuidados, podemos dizer que estava o filtro de quem podia se aproximar ou não de Jesus. Que tipo de pessoa pode? Estão entendendo a ideia, o cenário? Tente viajar aí 2000 anos ao passado, e aí você começa a pensar, como seria, como aconteceu essa cena, por que isso? Então, tem todo uma história por trás. Então, a narrativa que nós vamos ver agora, que nós estamos estudando, eu dividi ela em 4 etapas, bem simples, ou 4 partes, como você preferir, mas que vai explicitar de forma bem clara quem são os membros do reino de Deus. E antes de eu fazer isso, de explicar isso, eu faço a pergunta: quem aqui pertence ao reino de Deus? Não responda em viva voz ou levantando as mãos. Mas pense, você faz parte do reino de Deus.
Porque a metodologia que Jesus vai utilizar agora é de comparação, semelhança. Então, quem são os moradores do reino de Deus? Semelhantes às crianças, semelhantes a esses pequeninos. Como esses, né? Desta forma, olhando, então nós temos uma comparação. Sendo assim, hoje serve para nós avaliarmos mais uma vez a nossa compreensão, o nosso entendimento e buscarmos o quê? Firmar quem nós somos como discípulos de Jesus. Por isso, a primeira parte, por favor, a primeira parte está escrito assim, eu coloquei um título, né? Os discípulos não queriam que Jesus fosse importunado por alguém sem importância. Versículo 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. É interessante que o texto aqui ele não revela o local, o espaço, o tempo, né? Não podemos afirmar que esse episódio, essa narrativa aconteceu logo em seguida, né? Ao que tem mais um slide, tá? Logo em seguida ao que João perguntou lá, né? Perguntou quando estava na casa sobre o divórcio. A gente não dá para falar. A gente pode até imaginar que foi uma sequência, mas a gente não consegue cravar isso. Mas o fato é que esse episódio envolvia mais pessoas que os discípulos, tá? Por quê? Porque os discípulos estavam barrando aqueles que traziam crianças, tá? E por que os discípulos estavam impedindo aquelas pessoas que levassem as crianças a Jesus? Os discípulos aqui não estão diretamente falando com as crianças. Ele está falando com aqueles que traziam as crianças. Por que os discípulos, então, estão aqui proibindo, barrando, repreendendo? Por que eles estão fazendo isso? Talvez os discípulos, como bom judeu da época, do seu tempo, eles pensavam que as crianças, e o termo aqui, né, o termo é paida, que quer dizer crianças entre 8 meses até 12 anos, pode ser aqui essas crianças, são muito jovens, né, elas seriam muito jovens, muito novinhas, para entender Jesus. Pois os meninos judeus, eles só poderiam tomar para si a responsabilidade de cumprir a lei a partir dos 13 anos. Então os discípulos estavam falando, peraí, essas crianças aqui, vocês ainda não têm condições de escutar o mestre, pode ser isso. E aí devemos entender o que era criança naquela época. A criança era algo insignificante. É lógico que ela era amada pelos pais. E que alguns rabis até traziam as crianças no dia da expiação, né? Para abençoar essas crianças. Mas a criança, ela não desfrutava do privilégio social da época. Porque ela ainda não era considerada, né, alguém digna de receber esses privilégios. Algumas coisas da época, só para a gente entender. Nós temos uma taxa de mortalidade infantil que era enorme. Então as crianças morriam, e morriam muitas crianças. Então a criança era vista como um ser frágil, para começar. Nas regiões mais pobres, aí principalmente pensando na Palestina, mas olhando para o Egito também, é possível que metade das crianças morresse antes de completar 12 anos. Então, nasceu 100 crianças, já sabe que 50 vai morrer. Nas áreas mais pobres. As famílias mais pobres, e principalmente as famílias dos gentios, muitas vezes se livravam dos bebês, abandonavam os bebês, largava literalmente. Aqui a gente vê bebê na caçamba, não é isso? Eles faziam isso, largavam os bebês na caçamba quando eles achavam que não tinham condições de sustentar. E aí a gente pode até pensar naquele texto de Atos 2, que os cristãos estavam tendo a simpatia do povo, porque uma das coisas que os cristãos estavam fazendo era pegando essas crianças que eram abandonadas. Tem um rabino aqui, eu vou me atrever, né, pronunciar o nome dele, que é
Ashtenberg, alguma coisa assim. Depois eu dou a citação do livro dele, né? Os caras me complicam quando isso. Ele cita, olha só o que ele cita no livro dele. Era uma perniciosa perda de tempo. Perder tempo, como beber muito vinho ou associar-se com os ignorantes. Você dá tempo para a criança. Você vai dar tempo para a criança, é perder tempo. É como você encher a cara, você está vendo? É prejuízo. Ou você sentar para conversar com o ignorante, é a mesma coisa para eles. Isso aqui a gente está falando de um rabino, né, da época. Agora, os discípulos, eles entendiam que não tinham tempo para perder. Perder tempo com quem? Com as crianças. Perder tempo com as crianças. Isso porque são pessoas que não tinham poder, não tinham voz. São pessoas que não mudavam nada no quadro político ou no ministério de Jesus. As crianças poderiam oferecer o que para Jesus? Elas poderiam oferecer o que para a obra do Senhor? Nada. Não podemos também esquecer que aqueles discípulos, eles estavam pensando ainda com grandes dificuldades sobre a vinda do quê? Do Messias. E muitos deles pensavam que era um retorno e uma conquista de Israel até militar. E a criança vai ajudar no quê? Era perda, né, de tempo. Assim, os discípulos estavam repreendendo aqueles que traziam essas crianças. Estão entendendo o cenário? Eu acho que na situação, na condição dos seus discípulos, eu faria a mesma coisa. Às vezes, nós agimos assim com as nossas crianças. Não foi uma ou duas vezes que a Giovana trazendo algo para mim, agora não, que ela já está bonita, grande, né? Mas quando ela era menorzinha, ela vinha falar algo, mas era algo que... Poxa, tá. Fala aí, Gigi. E às vezes, não, agora não dá, não quero falar, estou cansado. Entende? Às vezes eu já fiz isso com a minha filha. Com meu filho eu fiz, acho que eu fiz também. Então, eu quero fazer aqui uma aplicação só nesse versículo a respeito da atitude dos discípulos nesse versículo 13. Será que hoje também, em alguns momentos, servimos como barreira entre Jesus e pessoas insignificantes? Não estou mais falando sobre crianças. Estou falando de pessoas que não têm nada a oferecer. Pessoas que não vai mudar nada. E aí você pode pegar desde as crianças, mas você também pode chegar em pessoas idosas. Você pode chegar naqueles que aos nossos olhos não tem nada para oferecer. E eu fico pensando, como que eu crio essa barreira olhando aqui para a atitude dos discípulos? Eu coloquei duas coisas apenas. Primeiro, julgando aos meus olhos quem deve ou não chegar a Jesus. Você está cheiroso, você passa. Você não. Você vai chegar na frente de Jesus assim? Entendeu a ideia? Mas não dá. Cadê Jesus? Então, como que eu posso fazer isso? Você não serve para escutar Jesus. Por quê? Porque você é briguenta, você é feio, é só ilustração, viu? Você não gosta de mim, a senhora é amiga dela, as más amizades, entendeu? E aí vai, e você começa a julgar quem deve escutar e quem não deve escutar. E aí o Melk disse algo interessante sobre as crianças, elas precisam do quê? De Jesus. Quem não precisa de Jesus? Todos nós. Eu tentei fazer uma pesquisa. Sabe algo que, e aí nós temos biólogos aqui, né? Sabe algo que mais fede nessa terra? Adivinha o que é? É você. Sabe por que você não está com um cheiro desagradável agora?
Você tomou banho, né? Ufa. Mas nós estamos morrendo a cada dia. E significa o quê? Fica uma semana sem tomar banho para ver se eu não estou certo com o que eu estou dizendo. Nós só percebemos isso depois. Porque às vezes nós colocamos um bom perfume, tomamos um bom banho, colocamos uma boa roupa. Eu fiz questão de vir de gravata hoje para ficar bonito. E aí você se acha o quê? Importante. Agora eu coloquei a gravata, agora eu sou uma pessoa inteligente, bonita, que fala bem. Por quê? Porque eu coloquei a gravata. O pessoal que é da igreja já sabe que nós não costumamos usar gravata e não tem problema de usar. Acho que esse mês eu vou usar até para não ofender ninguém, o mês todo. Mas entende o que eu quero dizer? Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e veremos o quê? Peraí, esse merece, esse não merece. Baseado no quê? Nós somos os juízes para falar quem merece e quem não merece ouvir de Cristo. E muitas vezes, se colocando na condição de Deus, nós determinando quem pode e quem não pode responder positivamente ao Evangelho. Ah, esse menino não adianta, nem vou gastar tempo com ele, porque não vai. Aquele outro ali, entende? Nós avaliamos a pessoa e fala, esse não merece escutar. E o outro fala, não, esse até pode, mas ele não vai responder. Então pronto. Sabe aquele meu marido? Já esquece. Sabe aquela minha esposa, aquele meu amigo na escola, aquele meu vizinho? Não, eles não vão responder. Eu estou sendo o quê então? Estou sendo a barreira que está dizendo quem pode chegar e quem não pode chegar ao Senhor Jesus. Agora, por favor, Renan. O segundo ponto, no versículo 14, diz assim, Jesus ele fica indignado com a atitude de seus discípulos, pois eles ainda, e olha só a indignação, não é só pela ação, mas eles ainda não entendiam que tipo de pessoa ele veio resgatar. E é muito fácil a gente achar que Jesus estava indignado porque eles estavam barrando as crianças e era só atitude. Não é só atitude, porque eles não poderiam estar fazendo aqui, mas Jesus fica indignado por causa da mentalidade deles. Porque eles reagiam, ou melhor, eles agiam conforme o que eles pensavam, mas eles não poderiam mais pensar daquela forma. Então, coloca o versículo, Renan, acho que vai aparecer aí. No versículo 14 está escrito assim. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Jesus, ele reprova a atitude dos discípulos, é óbvio, e ainda por mais que tenha sido uma boa intenção, né? Por mais que, poxa, é verdade, não queremos, o nosso mestre ele tem que falar com pessoas e as crianças talvez vão atrapalhar, ainda que tenha tido uma boa intenção, mas Jesus, ele fica, e o termo no original aqui quer mostrar isso, ele fica furioso, não é só a ideia de indignado, ele fica furioso, porque os discípulos erraram, não, por causa da mentalidade dos discípulos ainda. O erro deles era uma falta de entendimento sobre o reino de Deus. Por isso que ele vai usar as crianças para mostrar. Aqueles camaradas ainda não estavam entendendo quem era que estava compondo o reino de Deus. Quem são, as pessoas que faziam parte do reino de Deus. E nós hoje cometemos o mesmo erro muitas vezes. O reino de Deus, alguns acreditavam que o reino seria instaurado por meio de armas, outros através de uma reforma ética, moral.
Outros ainda acreditavam que o reino viria simplesmente no tempo de Deus, como um avivamento, uma transformação. Porém, mesmo que o judeu respeitasse a virtude, né, considerasse as crianças, ninguém imaginaria que o reino é composto por pessoas semelhantes às crianças. E a lógica é bem simples. Somente indivíduos como aquelas crianças, eu vou explicar como, são capazes de aprender e receber o reino de Deus. Somente pessoas que entendem a sua incapacidade, a sua insignificância, pode receber o reino de Deus. Jesus mostra, então, que tipo de pessoa é essa? E ele usa a criança, né, que é semelhante a essa criança, e a condição da criança. Antes de eu até mostrar essas condições, eu queria que vocês prestassem atenção em algo. O Evangelho, Jesus, não sei se você está acompanhando, eu vejo você todo domingo aqui, você está acompanhando, mas o Evangelho do Senhor, o chamado do Senhor, para aqueles que vão fazer parte do reino, ele rompe barreiras. Ele rompe a barreira do sexo. Sabe por quê? Porque ele chamou mulheres. Ele rompe a barreira da profissão. Por quê? Ele chamou o quê? Cobrador de impostos. O evangelho foi ensinado para camaradas que estavam sem condições de andar. Ele rompe, o evangelho, ele chega nas pessoas, ele rompe a vontade pessoal do camarada. Sabe por quê? Porque o evangelho foi ensinado para demônios, para pessoas endemoniadas. Ou seja, a pessoa endemoniada, ela quer escutar do evangelho? Não! Mas Jesus vai lá e retira, expulsa. O evangelho, ele ultrapassa a barreira da nacionalidade. Por quê? Porque o evangelho chegou aos gentios. Não ficou só entre o povo de Israel. Sendo assim, agora, nesse texto, nós percebemos que o evangelho, ele rompe a barreira da idade. Porque Jesus, ele fala, deixe vir a mim esses que ainda não têm idade. São menores de 13, de 12 anos. E aplicando de forma rápida, para quem nós devemos pregar o evangelho? Para quem? Dá para responder com uma palavra. Todos. Pregar o evangelho para todos. Os discípulos não poderiam ser juízes, e nós também não. Em relação às crianças, é nosso papel ensiná-las sobre Jesus com o mesmo afinco que procuramos ensinar os adultos. E nesse exato momento, as nossas crianças estão aonde? Lá embaixo. E quem conhece a estrutura que nós temos na nossa igreja, sabe que nós levamos muito a sério isso. E lá não está acontecendo cultinho. Lá está acontecendo um culto ao Senhor. Essas crianças estão sendo ensinadas. O pessoal da música tem que ensaiar e tocar lá com a mesma disposição que toca aqui. Para vocês, ou conosco. Quem está dando aula lá hoje, adivinha quem é? É um cara meia boca. Pastor Tiago. Nossa, o pastor está ensinando. Exatamente. E eu só não estou ensinando porque eu estou fazendo a série à noite. Senão eu também seria um dos professores com as crianças. E procuramos cada vez mais colocar homens para ensinar lá. Não estou menosprezando as mulheres, fique bem claro. Mas homens. E aí você vê, nós temos professores, que são professores de adultos, dão aula lá.
E eu começo assim, você quer ingressar na sua carreira de professor aqui na igreja? Tal, que legal. Aí você vai dar aula para criança. Daí o cara vai falar, não. Entende? Não se trata, o culto infantil na nossa igreja, não se trata de um momento para tirar as crianças, para não atrapalhar a gente aqui. Não. A coisa é séria lá embaixo. Da mesma forma que é séria aqui em cima. Elas têm um culto normal, como o dos adultos. É lógico que na linguagem delas, mas é o culto normal. Não podemos ser, então, barreiras para essas crianças. E quando que eu posso ser barreiras para elas? Quando eu privo essas crianças de escutarem o Evangelho segundo a sua capacidade. Quando nós permitimos, olha só que interessante, quando nós permitimos que essa criança escolha se ela vai ou não ao culto infantil. Ah, hoje eu não quero ir não, pastor. Ou pastor não, fala para o pai, né? Ah, pai, hoje eu não quero ir no culto, não quero ir na igreja não. Não quero ir. Não. Nós estamos deixando ela não tem condições de tomar essa decisão, então ela tem que ir para o culto. E se comportar, e se não se comportar direito, os professores e os líderes devem falar com os pais, para ele dar um corretivo na criança. Quando eu permito que ela acredite que o culto dos adultos é mais santo que o culto dela. Sabia? E as crianças lá embaixo, talvez, não. A coisa quando ela é em cima e eu tenho que ficar sentadinho, né, bonitinho aqui. Senhor, bate, né? Mas daí chega lá embaixo, bipolar essa criança, né? Não, ela tem que entender aqui é sério e lá também é sério. Sabe quando eu me torno uma barreira para essas crianças? Quando eu não tenho o desejo de ajudar. Quando oferecido, quando te procuram na realização do culto. E pode ser desde a arrumação das cadeiras para as crianças, até usar o instrumento e ensinar. Quando eu falo assim, não. E é lógico, levando em consideração, realmente tem pessoas que não têm essa habilidade, né? Com crianças, a gente entende. Mas eu perco a oportunidade de ser bênção quando eu não quero ensinar. Eu estou dando um exemplo no culto infantil, mas você poderia estender isso para os cultos domésticos, você poderia estender isso para ensinar seu filho, sua filha, ou sua criança, na sua casa, na escola, onde quer que você esteja. Certo? Eu vou explicar agora sobre as crianças. Põe aí o ponto 3. Qual que é o ensino? A mentalidade daqueles que ingressam no reino de Deus, e aí eu já vou explicar tanto o que ele quer mostrar à criança, que serve para o versículo 14, quanto para o versículo 15. Versículo 15, por favor, está escrito assim, ó, digo-lhes a verdade. E quando ele coloca assim, digo-lhes a verdade, é algo sério, né? Algo é certeza, e ele está usando autoridade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então o versículo 15, ele é o ponto central dessa parte. Aqui se nós colocarmos o versículo-chave, é esse aqui, versículo 15. E é nele que Jesus apresenta aos seus discípulos qual deve ser a mentalidade dos discípulos e nós hoje. Qual deve ser a mentalidade? Ou seja, eu vou explicar a mentalidade e você deve avaliar a sua mentalidade qualquer. Então, o primeiro ponto é que esse ensino, uma coisa que a gente tem que olhar aqui nesse versículo, é que esse versículo ele soa como uma exortação, quase como uma ameaça. Para entrar, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca. A escrita apresenta isso, algo parece que Jesus está falando assim, ó, vinde a mim, deixe vir as crianças, tal, e daqui a pouco ele aumenta o tom de voz. Quase aqui uma exortação. E além, como eu já disse, dessa expressão, em verdade vos digo, ou digo-lhes a verdade, é uma forma de expressar que o que vai ser dito agora tem que prestar muita atenção. Certo? Agora, outra coisa nesse versículo. Devemos rejeitar a ideia de que as crianças são anjinhos. Se você não acredita nisso, você está convidado a passar um domingo no berçário.
Essa ideia de que as crianças são anjinhos, e aí eles chamam até a idade da inocência, ela penetrou no cristianismo no século II. No século I não teve isso. Isso vai entrar no século II. Então não... E alguns levam isso até hoje. Mas isso nem sempre foi isso, e você não encontra essa ideia no Novo Testamento. E aí eu vou dizer algumas coisas que, se você encontra no Novo Testamento, anota para você depois me cobrar. E se você não quiser anotar, não tem problema. Eu acho que vai ficar bem claro o que eu quero dizer. Então, no Novo Testamento, o que elas falam sobre as crianças? Elas são briguentas. Depois dá uma olhada lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. As nossas crianças são imaturas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Elas não são pessoas maduras, são imaturas, porque até tem sentido, né? Elas são facilmente seduzidas. Só lembrar do texto de Marcos, capítulo 6, versículo 4, que a gente já estudou aqui. Elas são imprudentes. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Elas são volúveis. Só lembrar Efésios 4, 14. Então, essas nossas crianças, como pode ser exemplo? E principalmente, eu quero que vocês abram em Gênesis capítulo 8, versículo 21. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Acharam? Logo então, após o dilúvio, ao final do dilúvio, nós encontramos esse verso que está escrito assim: o Senhor sentiu um aroma agradável e disse a si mesmo. E aqui é o sacrifício que Noé realiza após o dilúvio, certo? Quando ele está novamente em terra. E olha só, abre aspas. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Ó, que bom, né? Por quê? Pois o seu coração é inteiramente inclinado para onde? Para o mal. Desde quando? Desde a infância. Desde criança. As nossas crianças são inclinadas para o mal. Por isso que elas precisam de Jesus Cristo, como já foi dito aqui. Todas elas, sem exceção. Algumas parece que tem mais, né? Mas, né? As crianças não são tão receptivas como costumamos dizer, sabia? Geralmente, você vai encontrar crianças tímidas, recolhidas, né? Você vai encontrar crianças teimosas. Não, teimosas não, eu acho que exagerei agora, né? Ô Neto, o Guto é teimoso? Viu? Né? Puxa, ok, não se responde. Muitas podem ser medrosas, desconfiadas. Então, como que essas crianças são receptivas? Não é bem assim. Agora eu volto à pergunta. Como que Jesus falou que para entrar no reino do céu tem que ser como essas crianças, semelhante a elas? Está ficando difícil, né? Mas, e para espanto de alguns, as crianças não são modelo de humildade e muito menos de simplicidade. Mas, muitas vezes, são egoístas, vaidosas, medrosas, atrevidas. E eu conheço uma que é bem cruel também. Machuca os animais. Espera aí, está ficando difícil a gente entender o que Jesus está querendo dizer, né? Que somos crianças, não é isso? O que Jesus quer ensinar então? E eu sei que vocês já viram diversas mensagens desse texto, e eles falaram, ser humilde como a criança. A criança não é humilde, não. Agora, entenda o que eu vou dizer. As crianças, como aquelas que a gente viu na foto, elas estão absolutamente no começo da sua vida. No início. E ainda não tem nada. Não sabem nada.
elas não, em alguns casos, até no contexto, elas não valem nada para a sociedade, na situação que Jesus está mostrando. Então, esta é a situação das crianças que os adultos devem se colocar para ingressarem no reino de Deus. Eu não entendi nada agora. As crianças não têm nada, elas não sabem nada, e elas são consideradas nada. E é essa a situação para você entrar no reino de Deus. Como assim? Jesus está dizendo, deixando tudo para trás o que vocês já conquistaram e se tornaram. Porque o adulto, ele já tem uma vida, ele já tem pensamentos, ele já tem sonhos, ele já tem conquista, ele já tem coisas, ele já tem alguém. E para entrar no reino de Deus, tem que ser o quê? Deixar tudo para trás. É isso que Jesus está ensinando. Ser como uma criança é acabar com tudo. É interessante que ele vai falar do jovem rico, a continuidade do texto. Vocês já perceberam? Voltem para trás, o que Jesus está dizendo. Voltem para trás em sua sabedoria e comecem de novo diante de Deus, como crianças recém-nascidas. E lembra lá de 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Para entrar no reino de Deus, temos que ser assim. Você não entra no reino de Deus pelo que você tem ou o que você representa. Os discípulos não estavam brigando quem era o maior? Está entendendo porque Jesus está ensinando? Os discípulos estão pegando agora a ideia? E quem nós somos? Não. Nós nascemos de novo. É esse que entra no reino de Deus. Lembra de Nicodemos? Foi conversar com o Senhor Jesus à noite. E Jesus falou o que para ele? Você precisa nascer. Como que eu posso nascer? Eu vou voltar no ventre da minha mãe? Não, nascer de novo, nova pessoa. Então, a semelhança de uma criança significa o quê? Se você está anotando, anote isso. Ter a necessidade de um Deus em tudo, até o fundo da sua vida, até a coisa mais profunda que tiver na sua vida. Salmo 8, versículo 4 diz assim: pergunto, que é o homem para que com ele te importes? Que o filho de um homem para que com ele te preocupes? Quem nós somos? Quando nascemos de novo, nós somos o que agora? Do Senhor. Enquanto sermos alguém para esse mundo ou para nós mesmos, devido à nossa capacidade, o nosso poder, a nossa força, o nosso prestígio, enquanto nós estivermos ainda nesses moldes, nós não temos condições de entrar no reino de Deus, ou de recebermos aqui a ideia do reino de Deus. Por quê? Porque você vive para quem? Para você. Enquanto minha vida for o significado de minha existência, então ainda estou com a mentalidade errada. E era isso que Jesus ficou furioso. Aqueles discípulos ainda estavam com a mentalidade errada. Quando somos salvos em Cristo Jesus, tudo se fez novo. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 16 e 17. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos mais assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas coisas, ou tudo se fez novo. A sua vida agora é outra vida. Não importa quem você é, não importa se você era o Pelé, não importa se você era o melhor advogado do mundo, se você era o maior engenheiro, se você era o maior assassino, não importa o que você era. Quando você aceita Cristo, recebe o reino, você agora é o quê? Nova criatura. O que mais eu tenho encontrado dentro das igrejas, e eu tenho participado de
bastante igrejas, tenho conhecido muitos pastores, tenho frequentado, ensinado várias igrejas. O que eu tenho mais encontrado são pessoas donas de si. Pessoas donas de si. Elas buscam servir ao Senhor conforme a sua vida. Não é a vida de Cristo nela, é a vida dela e ela vê o que vai fazer para Cristo agora. É muito diferente isso. No tempo delas, segundo o gosto delas, do jeito delas. Mas elas se esquecem que elas, ou a vida delas, se ela é de Cristo, morreu. Porque agora, quem vive nelas? Cristo. Sua vida deixou de ser o centro. Olhe para uma criança. Ela não é, a vida dela não é o centro da vida dela ainda. Ela vai onde os pais mandam. Elas fazem o que os pais ensinam. Elas comem o que os pais mandam ou permitem. Elas não são donas da vida delas. É essa a semelhança. Seus sonhos, seus desejos, seus planejamentos não mais devem fazer parte da sua vida. Aquele que quer vir após mim, faz o que mesmo? Negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz, morra. Mas como crianças, devemos fazer o quê? Confiar. Confiar no que o nosso Pai nos diz que devemos fazer. Quando? Como? É isso. Esses são os moradores. Essa é a mentalidade. Não deve existir mais o discurso. Eu não tenho tempo, pois a minha faculdade é a prioridade agora. Vai ser como uma criança. Não posso, pois eu tenho meu trabalho, agora eu preciso disso para ganhar dinheiro. Não entendeu ainda, mentalidade errada. Não gosto de fazer isso, pois fui acostumado assim, eu aprendi na minha vida assim. Não é assim que funciona. Amanhã ou depois eu faço, pois agora eu tenho um monte de coisa para fazer. Você não sabe, eu estou construindo aqui. Não, olha, estou vendo aquilo ali. Agora eu tenho que cuidar desse aqui. Agora, mentalidade errada. Seus filhos, as crianças, se eles lhe dessem uma dessas respostas que eu acabei de falar agora, o que você faria? Parou para pensar? Pensa, vamos lá. Se o seu filho te desse uma resposta, não, pai, agora não estou afim não. Quando der, eu faço isso aí. Vai arrumar seu quarto. Não. Eu vou primeiro fazer o seguinte, eu vou tirar uma soneca agora, depois eu resolvo isso aí. O que você falaria para o seu filho? Ser integrante do reino de Deus é viver como semelhante uma criança em relação ao seu pai. É isso. Às vezes, temos mais nossos patrões, chefes, tememos mais nossos patrões, chefes, amigos, do que a Deus. Tememos o futuro e não queremos obedecer a Deus. Nossa mentalidade, ela precisa estar de acordo com o que Jesus ensina. Que ele ensina aqui nesse texto. Ser como uma criança. A nossa vida, o ponto central é obedecer ao Senhor. Não é mais o que você gosta, o que eu gosto, mas é o que o Senhor espera.
Ah, mas pastor, eu estou com dor aqui. Se Deus te colocou com dor, faça com dor mesmo. E é impressionante, meus irmãos. E olha aqui, se eu estiver falando algo que não é verdadeiro agora, os nossos seminaristas têm não só o direito, mas a obrigação de me desmentir em público aqui, tá? E está sendo gravado para passar no YouTube. Temos diversos defeitos nessa igreja que nós estamos trabalhando para ser mais igual a Cristo. Mas temos um ponto forte. Sabe qual é o ponto forte que nós temos aqui? Ensino. E a pessoa que nessa igreja disser, pastor, eu queria aprender da Bíblia, mas eu não consigo. Está mentindo. Nós temos ensino, nós temos discipulado, nós temos aconselhamento. E é isso que nós precisamos para a nossa vida. Conhecer o Senhor, saber quem é o Senhor. Então, não podemos ter a mentalidade, isso fica para depois. Isso não é mentalidade de quem é do Senhor. Mentalidade é para aprender? E nós estamos colocando, estamos disponibilizando isso? Venha. Temos programações? Venham. Faça, como disse o Gran Conato aqui, faça da igreja um local, um centro da sua convivência. Por quê? Porque o mundo aí fora está louco, babando para abocanhar vocês. E qual é a mentalidade? Você pode fazer o que você quiser. Você faz o que você gosta. Você faz só aquilo que, quando dá um tempo. Essa mentalidade não faz parte daquele que é do reino do Senhor. A sua faculdade, o seu trabalho, a sua vida não é mais importante do que eu estou falando agora. E para terminar, a aplicação do ensino de Jesus. Ele acabou de ensinar e agora ele simplesmente aplica, dando atenção às crianças. Versículo 16, em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e abençoou. Então Jesus, ele chama aquelas crianças, lembra, os discípulos tinham barrado aquilo que eles estavam trazendo. Jesus chama essas crianças para o centro da sua atenção, pois elas também precisam de Jesus. Era comum entre os judeus a bênção de algum rabino famoso, abençoá-las, impor as mãos, abençoá-las. No dia da expiação, era costume de fazer com que as crianças jejuassem, e depois então desse jejum, o sacerdote ou ancião de determinado lugar, essas crianças vinham até ele, e ele impunha as mãos sobre ela, e abençoava-as, para que elas prometessem que quando crescessem iam obedecer à lei. Não é a lei que você está pensando, não. Mas o que os fariseus, aqui os costumes da época dos rabinos, tá? Então, geralmente, essas bênçãos eram acompanhadas de instruções, como eu disse, e é claro que Jesus, ao chamar essas crianças, ele não só está ensinando essas crianças, ele não estaria ensinando sobre os ritos dos rabinos, mas ele estava ensinando quem? Sobre ele mesmo, tá? Então, a atenção do Senhor estava para aqueles que ele sabia, ou que as pessoas sabem, que não tinha nada para oferecer. E aí eu concluo da seguinte forma, meu irmão. Quem nós somos? Quem eu sou? Quem você é? O quanto verdadeiramente, genuinamente, temos entregue as nossas vidas para o Senhor, vivendo como crianças. O quanto realmente nascemos de novo. Essas perguntas têm que ser respondidas por cada um de nós. Qual a nossa mentalidade sobre essa vida e a vida, esse receber o reino? Não, eu já faço parte, já estou tranquilo. Pense bem o que você escutou hoje. Se não é prioridade, se
você ainda tem a sua vida. Se você tem a sua vida, o seu gosto, os seus desejos, tem que tomar cuidado. E aí eu quero incentivá-los. E eu digo, vamos, meus irmãos, vamos no quê? Vamos confiar no que o Senhor está nos dizendo. Vamos ser como crianças, depender dEle, viver para Ele. E as outras coisas são secundárias. Vamos confiar nisso. Até a nossa vida é secundária. Vamos confiar nisso. Vamos crer nisso. Vamos ser obedientes e dependentes do Senhor. Dependentes do Senhor. Vamos, em outras palavras, vamos ser novas criaturas. Criaturas do Senhor. Simplesmente isso. É isso que o texto está nos expondo, está nos explicando. Sejamos como uma criança. Vamos orar.